E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Certas coisas, elas só passam a ser um problema depois que resolve um problema que até então era maior. Então você pega, antes da gente ter, por exemplo, o uso de fertilizantes que aumentaram em muito a produção, o mundo tinha um problema de fome permanente, né? Até hoje há pessoas que passam fome, só que a gente já chegou num status onde tem mais gente morrendo devido ao excesso de alimentação do que pela falta. Mas isso é algo muito moderno, né? O Yuval Harari fala disso nos livros dele, por exemplo. Mas você volta lá atrás, tinha até um economista britânico, que era o Thomas Malthus, que ele dizia que a população crescia em PG e a produção de alimentos, né, progressão geométrica, em progressão aritmética. Então ele falava que o nosso estado seria de fome permanente. A população ia crescendo, batia na curva da alimentação, começava a morrer gente até bater de novo. Com o que ele não contava? Com a evolução da tecnologia, com a mecanização do campo, com o uso de defensivos agrícolas, com fertilizantes. E eu fui procurar o nome do cara que inventou o fertilizante nitrogenado sintético, um cara chamado Fritz Haber. E eu lembro que eu vi a história de quando ele fez isso. É alemão, cara? Provavelmente, né? É, com esse Provavelmente. Ou austríaco, né? Daquela região. Mas quando eles fizeram, de fato, a primeira produção utilizando fertilizantes, se eu não me engano foi com o trigo, deu tanto a mais, assim, de produção, que o trigo não conseguia nem ficar em pé. Eles tiveram que modificar geneticamente o trigo para que ele pudesse ficar em pé. E aí você resolveu um problema, que era muita gente morrendo de fome. Hoje há pouca gente morrendo de fome em comparação com outras épocas, né? Nossa, o Bruno tá fechando os olhos para a fome. Não é isso. É em comparação com o que já aconteceu na história. E como resolvemos esse problema, a gente começa a olhar para outros problemas. Igual acontece também com um motor a combustão. Ele resolveu um monte de coisa. Aí hoje ele é um problema porque ele polui o meio ambiente. Então a gente passa a se preocupar com coisas mais elevadas. Mas, na tua opinião, daria hoje para a gente parar de utilizar defensivos, fertilizantes, essas coisas que o pessoal olha assim e fala, não é legal? Se desse, já teriam parado. Eu acredito muito nisso, assim. Eu acho que, de novo, o produtor não quer usar esse químico porque é caro e, enfim, né? Ele quer outras soluções que estão aparecendo no mercado. Só que também não é a mesma coisa que falar, eu vou parar de comer carne hoje porque eu quero ajudar a Amazônia, entendeu? Também não faz sentido. Então, eu acho que vai ter que ser uma coisa acontecendo gradualmente, vão ter que se substituindo, integrando inicialmente biológico com químico, porque também tu vai dar um susto na própria planta, né? Tu vai lá e pronto, agora aí as pragas vão tomar conta, tu vai perder uma lavoura inteira, até porque isso aconteceria, né? Tem todo um esquema de refúgio, enfim, de outros cuidados para garantir que tu tenha a tua lavoura intacta, não usando defensivos e inclusive usando defensivos, que é um desafio muito grande. Então, eu acho que pelo nosso clima não teria como mudar hoje. A gente teria como integrar, isso sim, com certeza. E testando, mudando, ou pegando uma área da propriedade. Eu tenho 400 hectares. Vou pegar 50 hectares e vou testar. Vamos ver como é que vai ser aqui, se eu consigo ir fazendo. Esse produtor que eu conheci em Goiás, ele ficou 4 anos testando, até conseguir achar o ponto de equilíbrio e voltar para o biológico. Então, a soja orgânica. Mas ele teve perda em 3 anos. Ele não faturou naquela lavoura. Podia ter quebrado. Podia ter quebrado se ele não tivesse uma lavoura de algodão com químico. Entendeu? Então, assim, esse é o ponto. Tu corre um risco muito grande de resolver parar de usar. E o caminho não é esse, não é radicalismo. O caminho é integrar e, aos poucos, entendendo o que funciona melhor. Eu concordo com você, mas pensando em políticos, eles costumam querer dar canetadas radicais. A gente tá vendo isso agora até no preço da energia no mundo. O mundo entrou naquela vibe, né, do ESG, uma preocupação com o ambiente, environment, com a parte social e de governança. E aí, o pessoal demonizando o petróleo e combustíveis fósseis, porque já resolveram um grande problema nosso e agora a gente passa a se preocupar com outros problemas, que é o meio ambiente. Então, governos estão com diretrizes onde eles querem mudar a matriz energética. E o que está acontecendo? As empresas petrolíferas estão investindo quase nada em comparação com outras épocas na prospecção de novos postos de petróleo. E aí o preço do petróleo está indo lá em cima, e o preço da energia está indo lá em cima. Então, da noite para o dia, meio que os governos falaram, vamos começar a parar de usar petróleo, e a energia subiu muito. Provavelmente a mesma coisa aconteceria com a comida. Mesmo sabendo disso, tem políticos tentando tomar medidas radicais para proibir o uso de certas coisas que a gente já usa há bastante tempo aqui no Brasil, na lavoura?
Ou não? Lá a bancada agrícola, a bancada do agro é muito forte e barra esse tipo de coisa. Não, sempre tem, né? Sempre tem querem radicalizar e tirar tudo, mas eu acho que entra sempre num consenso que realmente não tem como aqui no Brasil. Mas, assim, um exemplo bom que a gente pode dar em relação a isso, que está acontecendo, é a crise energética na China também, né? Que os insumos, a gente está correndo o risco de ter uma safra sem insumos agrícolas aqui no Brasil. Chegaremos nesse ponto, aumento do fertilizante. Isso. Então, tipo, é outro ponto que, cara, o produtor tá, meu Deus do céu, é isso. E agora? Entendeu? Vou ter que achar uma solução de hoje para amanhã. Então, tenho esse radicalismo também, muito por esse corte que teve lá na China. Então, tá tendo impacto direto aqui. Esse negócio da bancada ruralista ser muito forte na decisão, eu acredito que pelo bem comum, assim. Realmente, se tu for levar em consideração as pautas que são levantadas no Congresso de radicalismo, ninguém mais comeria carne, não existiria mais transgênico e defensivo químico teria sido extinto, se fosse levar em conta isso. Mas realmente... E ao mesmo tempo eles querem combater a fome. Exatamente, entendeu? Que não então, faz assim, sentido algum. uma coisa é eu chegar lá e falar isso, outra coisa é eu ir para uma propriedade rural e colocar isso em prática. É isso que falta para essas pessoas. Quer dar opinião sobre produção agrícola? Passa, no mínimo, uma safra numa propriedade rural. Entende como é que funciona. E depois vai lá dar um de grandão, dar opinião sobre defensivo e consumo da carne, entendeu? É nesse sentido que eu falo.